pessoal, tudo bom? Vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula, vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre as revoltas sociais durante o período da República Velha. Na aula passada, a gente falou sobre Canudos e nessa aula a gente vai falar sobre o cangaço e sobre a revolta da vacina. Para entender o cangaço, a gente tem que entender a situação que estava o Nordeste brasileiro, que era complicadíssima. A população mais pobre vivia numa situação miserável e isso tudo era agravado cada vez mais por causa dos períodos de seca que a região experimentava. Somado a isso, a gente também vai ter a política do café com leite, que ainda estava em vigor, e, portanto, os coronéis e os jagunços deles pressionavam a população cada vez mais. Tendo em vista toda essa situação e toda a dificuldade que a população mais pobre sofria, vão começar a surgir pelo sertão grupos populares, bem armados, que vão ser chamados de cangaceiros. Esses grupos vão vagar pelo sertão, assaltando fazendas, roubando carregamentos, matando pessoas. E aí, quando o governo toma noção desses grupos e das ações deles, eles vão começar a caçar esses caras. Só que tinha uma dualidade a esses grupos de cangaceiros, e eles geraram muita polêmica, porque parte da população considerava eles bandidos, criminosos, que roubavam e matavam, e outros consideravam eles como justiceiros, que se revoltaram contra as opressões e a miséria da vida nordestina, ou seja, a situação estava ruim, então esses grupos estavam se levantando contra essa opressão e essa miséria que eles viviam e estavam fazendo alguma coisa a respeito. Parte da população considerava eles bandidos, parte da população considerava eles justiceiros. A maior parte dos membros desses grupos cangaceiros era formada por jagunços que estavam insatisfeitos, capangas e empregados dos latifundiários, que eram os donos das terras. O mais conhecido grupo desses cangaceiros vai ser liderado pelo Virgulino Ferreira, também conhecido como Lampião. O Lampião vai se juntar aos grupos de cangaceiros quando ele é muito novo, mais ou menos com 19, 18 anos, após a família dele ser acusada de roubar gado de um vizinho, que era ligado à oligarquia local. Essa situação vai se desenrolar, o Lampião vai acabar indo para esses grupos cangaceiros e ele logo vai ascender a uma posição de liderança dentro desse grupo. E o grupo do Lampião, com ele no comando, era extremamente bem organizado e armado, e por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de morte, destruição e crueldade. E aí, durante uma dessas andanças, o Lampião vai conhecer a Maria Gomes de Oliveira, por quem ele vai se apaixonar e logo vai fazer dela a mulher dele. Maria Bonita, como ela era conhecida, vai ser a primeira mulher a entrar para o cangaço. Logo depois vão vir outras e o cangaço logo vai se tornar um grupo muito maior, formado por muito mais pessoas. Durante anos, o Lampião e o bando dele conseguem escapar das autoridades e continuam fazendo o que eles estavam fazendo, essas andanças, essas invasões de propriedade, essas matanças desses latifundiários e donos de terra. O Lampião e a mulher dele vão ter uma filha, só que temendo pela segurança dela, visto que eles eram fora da lei, eles vão entregar essa menina para alguém de confiança dos dois para ser criada fora desse bando e fora dessa vida. E aí, alguns anos depois, em julho de 1938, o Lampião e o bando dele vão ser emboscados pelo tenente João Bezerra e suas tropas, que vão acabar matando todo mundo, decepando a cabeça deles e expondo essas cabeças para que as pessoas saibam realmente que o cangaço e o Lampião, que era um símbolo tão grande, foram exterminados pelas tropas do governo. Um tempo após disso, essas cabeças elas vão ser resgatadas e expostas no museu e, por fim, depois disso, elas vão ser enterradas. O movimento do cangaço, ele tem essa dualidade, enquanto alguns lidam com ele como um movimento criminoso que matava e destruía, e outros acreditam que era um movimento de revolta contra um governo opressor e que o Lampião e o grupo de cangaceiros dele se recusava a se submeter a um governo que só estava prejudicando eles cada vez mais. Independente disso, o fato é que o Lampião, durante as suas andanças, matou muita gente, destruiu muita propriedade e criou uma reputação para ele.
e no Nordeste o nome do Lampião era tanto temido quanto amado. Falando da Revolta da Bacina, ela vai acontecer um pouquinho antes, em 1902, e para contextualizar, a gente tem que entender a situação do Rio de Janeiro. Era bastante ruim, toneladas de lixo acumulado por toda a cidade, eram comuns ratos, baratas, mosquitos, todo tipo de transmissor de doença, e aí, por conta disso, o vírus da varíola vai se espalhar entre a população, e além da varíola vai ter também febre amarela, peste bubônica, vários outros tipos de doença relacionados a insetos e a sujeira. E essas doenças, que se espalhavam pelo Rio de Janeiro, vão matar milhares de pessoas. Tendo em vista essa situação, o presidente da época, Rodrigo Alves, ainda dentro da política do café com leite, Rodrigo Alves era um paulista, ele vai nomear o engenheiro Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro, para que ele pudesse liderar um projeto de reconstrução, de melhoria da cidade, revitalizar a cidade, e também o médico Oswaldo Cruz como diretor da saúde pública, como se fosse hoje em dia um ministro da saúde. O objetivo dessas nomeações era tentar mudar a situação do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. O Pereira Passos vai iniciar a construção de várias obras públicas, com alargamento das ruas e de avenidas, e uma revitalização geral da cidade. Vai começar a fazer melhorias para a cidade. Só que esse processo vai acabar prejudicando a população mais pobre, porque para realizar essas obras, eles tiveram que despejar os moradores, demolir barracos, demolir cortiços. Então, no centro do Rio, onde essas obras foram focadas, e onde viviam a maior parte da população mais pobre, elas acabaram sendo despejadas e retiradas de suas moradias, porque o governo queria revitalizar a cidade. Então, a população mais pobre foi expulsa daquele local e disseram para elas, basicamente, se vira aí. Elas tiveram que arranjar um outro lugar para viver e o governo não deu nenhuma ajuda quanto a isso. E aí, sendo obrigada a se realocar, essa população mais pobre vai acabar se fixando no Morro Favela, que hoje a gente conhece como Morro da Providência, no centro do Rio. Já existiam populações morando nos morros, especialmente ex-escravos que não tinham para onde ir, que se fixavam nesses morros. Soldados que lutaram em Canudos vão desembarcar no Rio e, já que eles não tinham onde ficar, eles vão construir as moradias deles nos morros também. Mas aí, com esse advento da revolta da vacina e da população sendo expulsa das suas casas, o termo favela vai se popularizar e elas vão começar a crescer cada vez mais. Grande parte da população que vivia no centro do Rio foi para esses morros, e o termo favela vem de uma planta presente lá no sertão da Bahia, que foram onde esses soldados lutaram em Canudos. Tinha abundância dessa planta que eles comumente chamavam de favela, e aí provavelmente devido a uma semelhança entre o local onde eles lutaram em Canudos e os morros aqui do Rio de Janeiro, esse termo se popularizou. O nome do Morro da Providência também tem a ver com isso, porque Providência era o rio que corria próximo do Morro da Favela, lá em Canudos. Então, quando a gente tem esse transporte cultural lá de Canudos aqui para o Rio de Janeiro, ele acaba adotando algum desses termos. Morro Favela, que hoje vai ser chamado de Morro da Providência. E aí, consequentemente, a popularização do termo favela. Além disso tudo, quando as demolições acontecem no centro da cidade, os aluguéis ali também vão aumentar. E aí, com isso, mais pessoas vão ser obrigadas a se mudarem para as favelas. Tendo resolvido, entre aspas, a situação estrutural do Rio de Janeiro, eles ainda precisavam cuidar da situação da saúde pública. E aí, a primeira ideia do governo foi lançar uma campanha que ia pagar a população por cada rato que eles conseguissem pegar e entregar para o governo. E se pagava um bom dinheiro por esses ratos. Então, o brasileiro, no bom jeitinho brasileiro, vai começar a criar ratos. Sim, algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro vão começar a criar ratos para poder vender esses ratos e ganharem o dinheirinho deles. Quando o governo vê que isso está acontecendo, eles suspendem a medida. Somado a isso, a gente tinha as inspeções sanitárias que eram feitas com rigor. Os agentes muitas vezes entravam de maneira forçada nas casas para inspecionar, para ver se estava tudo limpo, se estava tudo nos conformes, só que eles não explicavam para a população a importância dessas medidas de inspeção e de verificação, então as pessoas estavam vendo alguém estranho entrar na casa delas. E isso vai causar insatisfação em grande parte da população. O governo não se preocupa em explicar para essa população, especialmente mais pobre, a necessidade dessas medidas de higiene. Então, quando eles fazem isso de maneira forçada, eles só acabam deixando a população mais irritada.
E aí, para somar isso tudo, o Oswaldo Cruz vai estabelecer vacinação obrigatória contra a varíola. Só que, nesse período, muita gente não sabia como funcionava a vacina. E isso, obviamente, vai causar medo na população. Se você não sabe como funciona uma coisa, como é que você vai tomar isso? E era isso que persistia na população brasileira. As pessoas não sabiam o que era, não sabia para que era, só sabiam que o governo dizia que elas tinham que tomar. E essa vacinação era obrigatória para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. E aí, grande parte da população, políticos e até alguns militares vão ser contra essa vacinação forçada, já que eles não sabiam os efeitos. E o governo não fez questão de explicar. Então o governo não fez essa parte de informação, de informar a população os benefícios da vacina. Não, eles diziam que a população tinha que tomar e pronto. A imprensa vai cair em cima do Oswaldo Cruz, acusando ele de autoritarismo, acusando ele de ser uma fraude. E enquanto isso, os agentes de saúde estão muitas vezes invadindo casas para poder vacinar as pessoas à força. Quando essa situação chega nesse nível, a população se revolta e se organiza. Começa a enfrentar os agentes de saúde que estão pelas ruas do Rio, pedras e às vezes armas. E aí, quando a situação se prolonga e se agrava, de 10 a 16 de novembro de 1904, a população vai às ruas do centro e vai transformar tudo num caos, derrubando os bondes, depredando prédios, enfrentando a polícia, tudo isso lá no centro do Rio. Os militares também vão tentar usar essa revolta da população para derrubar o governo, mas isso não vai ter sucesso. O movimento vai ser logo controlado pelo governo, que vai usar da força e da repressão contra essa galera, vai prender centenas de pessoas, vai matar algumas, e aí, devido a essa impopularidade da medida, logo em seguida a lei da vacina vai ser modificada, tornando o uso dela facultativo, ou seja, a pessoa escolhe se ela quer ou não tomar a vacina. Então, para entender a revolta da vacina, a gente tem que entender que, primeiro, a população do Rio de Janeiro estava numa situação horrível, com questão de doenças, muita gente morrendo, e aí, quando o governo decide intervir para melhorar a situação, ele acaba despejando as pessoas de suas casas, demolindo moradias, e isso tudo irrita a população. Somado a isso, agora o governo está forçando eles a consumirem uma coisa que eles não conhecem, que eles não sabem como funciona, que eles não sabem se é benéfico para eles e que está sendo imposto a eles de maneira forçada. Então, tudo isso vai servir como gasolina para essa revolta. A população vai ficar cada vez mais irritada com as medidas do governo, até que vai estourar a revolta da vacina, quando eles vão ao centro do Rio e causam todo aquele caos. Obviamente, o governo vai usar da força para acabar com o movimento. E aí, quando o governo vê a impopularidade da medida da vacina, eles vão modificar, tornando o uso facultativo. Mas foi preciso justamente essa revolta para que essa mudança acontecesse. A gente está tendo nas próximas aulas mais algumas revoltas para estudar e continuar entendendo o finzinho da República Velha. Isso, nessa aula a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom? Não deixem de mandar, mandem para mim as dúvidas e as perguntas de vocês que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem, um abraço, tchau.